Olha, já fazem 12 anos que todo brasileiro lembra desse fatídico dia. Vou até colocar para você escutar, ó. Cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! É o Gol gol da da Alemanha. Fazem 12 anos que isso aconteceu. Sabe o que é mais engraçado? Se eu falasse para você assim o seguinte, cara, vamos investir uma quantia aqui por mês durante 12 anos. Certamente você iria falar o quê? Poxa, Bruno, mas isso é muito tempo, 12 anos, eu nem sei se eu vou estar vivo. Pois bem, passaram-se 12 anos e a gente lembra desse momento lá atrás, desse dia que ficou marcado, onde o Brasil perdeu de 7-1. Mas aí a gente fica pensando, poxa, e daqui a 12 anos, como é que a gente vai estar? Eu espero que a gente esteja muito melhor do que estamos hoje. E aí por isso eu quero te apresentar uma planilha que vai fazer você mudar de chave, mudar a sua cabeça, mudar o seu mindset, mudar a sua forma de pensar sobre o dinheiro. Então acompanhe aí, porque já fazem 12 anos e mais 12 anos eu quero que você esteja muito melhor do que você está hoje. Então, bora direto pro vídeo, que você vai se interessar e vai gostar muito desse vídeo. Bora lá. Cara, é muito doido a gente pensar dessa forma, né? A gente olhar para trás, lá em 2014 que foi esse jogo, ou seja, já fazem 12 anos que ocorreu esse fatídico dia na cabeça de vários brasileiros, todos os brasileiros muito tristes nesse dia, envergonhados com a seleção brasileira. Em 2014, para vocês terem uma ideia, eu até estava olhando aqui na internet os principais fatos que ocorreram em 2014. Então teve o início daquela Operação Lava Jato, a Dilma Rousseff se reelegeu presidente novamente, hoje a Dilma Rousseff é presidente do BRICS, olha só como é que as coisas mudam, né? Teve as eleições, então teve a morte do Eduardo Campos, aquele candidato a presidente lá do Nordeste, né, acho que é João Pessoa, se eu não me engano, e ele estava se candidatando à presidência e acabou falecendo num acidente de avião. Teve o início da Operação Lava Jato também e a crise econômica aqui no Brasil estava muito aflorada. O PIB cresceu aproximadamente 0,1%, ou seja, muito pouco, e a Dilma aí se reelegendo novamente presidente do Brasil, ou seja, as coisas passaram, mas estão muito vivas na cabeça do brasileiro. E aí, justamente isso que eu quero apresentar para vocês, uma tabela aqui, para a gente ver se a gente começar hoje, daqui a 12 anos, porque a maioria das pessoas pensa assim, poxa, mas 12 anos é muito tempo, mas o tempo passa para a maioria das pessoas e se a gente não tomar uma atitude hoje, se a gente não começar a dar o pontapé inicial, cara, ninguém vai fazer nada por a gente. Então, a gente tem que começar, querendo ou não, tem que começar. Não adianta ficar de mimimi, poxa, de ficar de desculpa, a gente realmente tem que começar a fazer alguma coisa por nós, porque senão o tempo vai passar e a tendência é você se arrepender das coisas que você acabou deixando de fazer. Então, sem mais delongas, eu fiz uma planilha aqui para mostrar para vocês. E o nome da planilha você já está vendo aí na tela, é Bora Enriquecer. E olha só que interessante, a inflação média eu coloquei aqui do Brasil nos últimos 10 anos são de aproximadamente 6,29% ao ano, ou seja, uma inflação alta. E a gente colocou aqui, são alguns números mágicos que ocorrem na vida de todo investidor, que são o número 6, o número 9 e o número 11, ou seja, 6 anos, 9 anos e 11 anos. Quando a gente coloca aqui, ó, aproximadamente 6 anos de investimento, e eu coloquei aqui um valor de R$500, valor aplicado mensal é de R$500 por mês, com uma taxa anual de 10%. E por que eu coloquei aqui uma taxa anual de 10%? Porque é a média da Selic dos últimos 12 anos e ficou em 10%. Atualmente, a taxa Selic está em 15% ao ano aqui no Brasil, ou seja, uma taxa muito elevada que acaba desacelerando a economia. E justamente esse é o intuito, né, do Banco Central com essa taxa muito alta. Mas, enfim, a gente colocou a média aqui e ficou 10% ao ano nos últimos 12 anos. E a gente colocou também um valor de reaporte, de reaplicação, de reajuste do seu aporte mensal em 10% ao ano, ou seja, quando você colocar R$500 por mês nos primeiros anos, no segundo ano já seria um reajuste de 10%, ou seja, seria R$550 que você teria que aplicar. E aí, a gente fazendo dessa maneira, como é que funcionaria, né? A gente tem aqui, ó, se a gente colocar 5 anos, a gente tem aproximadamente, você vai receber, após 5 anos, uma renda de R$382. Mas aí quando a gente coloca 6 anos, o que acontece? São números mágicos. Por que a gente está falando números mágicos? Porque, ó, quando você aplica por 6 anos com essa taxa de juros de 10% ao ano,
a gente tem aqui uma renda mensal de aposentadoria de R$ 504, ou seja, você já estaria recebendo aquele mesmo valor que você aplica todos os meses, ou seja, igualou. O que você aplica é o que você está recebendo de renda passiva. A renda passiva está caindo na sua conta, são dividendos, são juros, rendimentos dos fundos imobiliários. Isso nada mais é do que a renda passiva caindo na sua conta. Então, com 6 anos, por isso que são números mágicos, 6 anos você conseguiria igualar o seu aporte com o valor que você vai receber mensalmente. Então, poxa, 6 anos, né? Metade do que a gente passou aí de 2014, e aí você já estaria recebendo quinhentão, um valor bem considerável. E aí, o mais engraçado é que são esses números mágicos, quando a gente coloca aqui aproximadamente 9 anos, o que acontece? Ou seja, a gente aplicou durante 6 anos e você consegue receber o mesmo valor que você aplicava mensalmente. Quando a gente coloca 9 anos, o que acontece? Você simplesmente dobra o valor que você recebia. Ou seja, eu fiquei 6 anos para receber o mesmo valor. Agora, com 9 anos, ou seja, 3 anos a mais, eu já dobro a minha renda passiva. É milão caindo aqui na minha conta. É milão de renda passiva, é milão de dividendos, de rendimentos, de juros caindo na minha conta. Ou seja, eu dobrei em 3 anos. Agora, o mais interessante é esse aqui, quando a gente coloca 11 anos. E aqui, pessoal, eu estou mantendo a mesma taxa de 10%, rentabilidade anual de 10%, e a reaplicação, você reajustando o seu aporte em 10% ao ano. E aí, olha o que acontece com 11 anos de investimento. A gente teria uma renda mensal de aposentadoria de R$ 1.489, ou seja, R$ 1.500, o valor de um salário mínimo hoje no Brasil. E aí eu fui ver quantas pessoas recebem um salário mínimo aqui no Brasil, é aproximadamente 1/3 da população recebendo um salário mínimo no Brasil. Ou seja, são muita gente recebendo o que você receberia aplicando durante 11 anos. 11 anos, pessoal, e você já estaria recebendo o triplo do que você começou investindo. E é justamente isso o poder da renda passiva, dos juros compostos. Os juros compostos trabalham a seu favor desde que você saiba utilizá-lo. E aqui nessa planilha eu coloquei justamente isso. A gente colocou o valor de R$500, mas, por exemplo, o que acontece com todos os valores que você quiser, tá bom? Se a gente colocar aqui R$10.000, sei lá, R$10.000, o que iria acontecer com o valor? Da mesma forma, você triplicaria. Isso daqui é juros compostos. Começou com 10 mil, o valor da renda mensal de aposentadoria seria R$30.000, aproximadamente R$30.000. Se eu quiser colocar R$100, automaticamente o valor também quase triplicaria, R$297. Isso em 11 anos. O que eu quero dizer com isso? Que o tempo vai passar de toda forma, independentemente se você quer que o tempo passe, se você quer que o tempo não passe. O tempo está passando. O tempo está muito acelerado. A gente lembrou dos acontecimentos, dos principais acontecimentos em 2014. E olha só que interessante, a gente lembra desse dia do 7-1 que o Brasil perdeu da Alemanha. E foi um dia muito triste para todos os brasileiros. Porque certamente, se eu te perguntasse, falasse assim, cara, bora investir hoje quinhentão por mês, 300 por mês, R$1.000 por mês, eu não sei qual que é a sua capacidade de aporte, se você consegue fazer uma renda extra, se você consegue se esforçar um pouco mais, juntar um pouquinho mais, guardar um pouco mais, economizar, enfim, fazer uma renda extra para você conseguir aportar um pouco mais. Eu não sei qual que é a sua realidade, mas aqui eu estou trazendo a realidade que é da maioria dos brasileiros, consegue guardar um pouquinho de dinheiro, consegue se esforçar e guardar um pouquinho de dinheiro. Se eu te falasse isso lá em 2014, certamente você iria olhar para mim e falar assim, não, Bruno, isso daí não é para mim não, cara, investir, isso aí é muito complicado, é muito trabalhoso e chegar lá na frente eu nem sei se eu vou ter esse dinheiro, nem sei se eu vou estar vivo. A maioria das pessoas falam assim, iriam falar assim, olha, caixão não tem gaveta. Isso aí acontece, cara. E é justamente isso para esse tipo de pessoa que eu quero mostrar isso daqui, que eu estou mostrando e estou falando da quantidade que você pode receber lá no futuro, do quão você pode melhorar o seu futuro financeiro começando hoje. Então, a pergunta que eu te faço, você vai esperar mais 12 anos? Ano que vem é ano de Copa do Mundo de novo, é aquela euforia doida, todo mundo contente com a seleção, todo mundo descontente às vezes com a seleção, mas é um ano que todo mundo lembra
E por que que não começa? A gente está em dezembro de 2025, por que que a gente não começa a investir? Todo mundo está recebendo, a maioria das pessoas estão recebendo 13º salário agora. Por que que agora não é o momento de investir? Começa agora, começa a guardar um pouquinho, para você daqui a 12, 13, 14, 15, 20 anos, tá recebendo muito mais. Olha só que interessante, se a gente mostrar aqui, a gente passa 30 anos trabalhando na média. Todos os brasileiros passam uma média de 30 anos trabalhando. Se a gente colocar 30 anos com um aporte de R$500, sendo reajustado 10% ao ano, com uma taxa de juros de 10% ao ano, e aqui, pessoal, não é garantia de você ter 10% ao ano, mas 10% é uma taxa, digamos, conservadora, digamos aqui no Brasil, porque a média da Selic dos últimos 30 anos é de 12,7%, ou seja, muito alto, uma taxa de juros muito alta. Então, se a gente colocar isso, a gente consegue sim tentar reaplicar isso, e a gente consegue taxas muito melhores você aplicando de forma diversificada, seja em ação, em fundo imobiliário, um pouco de investimento no exterior, você vai conseguir uma taxa muito superior a 10%, mas vamos nos ater à taxa conservadora. Fala assim, Bruno, eu só quero aplicar um conservadorismo, no investimento mais conservador, 10% ao ano. Então vamos colocar aqui. E se a gente aplicasse isso durante 30 anos, olha só a nossa renda passiva mensal, R$24.000, quase R$25.000. Cara, é um salário gigantesco, que passa a média de todos os brasileiros, da grande maioria dos brasileiros. E aí eu te pergunto, por que que você não começa a investir hoje? Começa a investir agora, começa a entender como funciona, usa os juros compostos a seu favor. Para de ficar postergando esse negócio, porque as coisas vão passando, o tempo está passando e você às vezes está dormindo no ponto. É melhor começar agora. Entendeu? Essa planilha eu vou deixar disponível para vocês aqui embaixo no link. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha te alertado de alguma forma. Ano que vem é ano de Copa do Mundo, então, para relembrar de 2014, relembrar, né, para você começar a investir, não para a gente lembrar daquele fatídico dia de 7-1 contra a Alemanha, gol da Alemanha, pelo amor de Deus, ninguém merece aquilo ali novamente. Quero que você realmente coloque a mão na consciência e comece a investir. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, nem que seja te alertado, começado a plantar uma sementinha de investimento aí na sua cabeça para você buscar conhecimento. Aqui nesse canal eu sempre posto todas as semanas vídeo sobre investimentos, sobre finanças, sobre mentalidade de longo prazo, do investidor de longo prazo. Bom, espero que você tenha gostado, espero que daqui a 14, 15, 12, 20 anos esteja muito melhor financeiramente do que você está hoje e com muita saúde para você usufruir de todos esses dividendos, de toda essa renda passiva que vai estar caindo aí na sua conta. Bom, espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse tipo de vídeo, foi um vídeo rápido, sucinto, mas muito eficaz para você. Deixe seu like, sua curtida, seu comentário, encaminhe para alguém e assim ajuda a divulgar esse canal aqui e essa pessoa que vos fala. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado. Um forte abraço e até mais.